aproveitando aqui o gancho do Ilcinho, né, da polarização, que é o problema para o Brasil. Você não acha, por exemplo, que o Lula, quando disputou as eleições de 2022, não poderia ter um ato magnânimo e abrir mão de disputar as eleições, porque o Lula retroalimenta o Bolsonaro e o Bolsonaro retroalimenta o Lula? Não seria melhor o Lula largar essa disputa e apoiar outra pessoa? Eu falo isso por quê? Porque parte da esquerda defendia a tese que seria bom para o Brasil ter outro nome de esquerda ou progressista para fazer o contraponto ao Bolsonaro, que naturalmente o Bolsonaro se desidrataria. Você não acha que não seria uma boa conduta para evitar a polarização e unificar o Brasil, o Lula ter saído da disputa em 2022? Em 22, em hipótese nenhuma, nem em 26, e se depender de mim, se ele viveu 120 anos, nem em 30, 34 vai ter o meu apoio entusiasmado. O Lula é simplesmente a maior liderança política do país. Queiram, enfim, aceitar ou não, aqueles que estão nos ouvindo, sei que essa audiência é eclética, né? Nós temos, enfim, pessoas mais conservadoras, enfim, alguns mais ou menos raivosos, mas isso é um fato que a história não pode negar. É a maior liderança política do país, uma das maiores lideranças políticas do mundo. A única liderança política capaz, meu querido amigo Felipe, de reconstruir e de reconciliar uma nação tão dividida pelo ódio. Nós hoje não teríamos no campo progressista, mesmo no centro democrático, ou até mesmo na chamada direita civilizada, nenhuma figura pública com projeção nacional para derrotar o Bolsonaro. O bolsonarismo é um fenômeno que tem que ser estudado. Nós sabemos, enfim, que tem tons de psicopatia, entre outras coisas, enfim, mistura com religião, tem uma série de coisas, são realmente ingredientes para uma receita que seguramente não vai dar certo, já não deu no Brasil, mas não pode dar certo em lugar nenhum. Então, a única liderança política capaz de enfrentar e de derrotar o Bolsonaro ou o bolsonarismo, seja qual for o candidato em 2026, é o presidente Lula. Agora, honestamente, se dependesse dele, seguramente ele estaria descansando, porque ele merece descansar, está bem casado, está feliz, está contente, mas veja, ele foi chamado à responsabilidade. Ele construiu o maior partido político de esquerda da América Latina, o maior partido político do Brasil. Ninguém duvida disso. Enquanto nós estamos aqui, o PT está se reunindo nos rincões do país todo. Pequenos diretórios com 30, 20, 15, 50 pessoas. É um partido vivo, que fez agora 44 anos, né? Praticamente a minha idade, e que fez muito pelo país e tem direito de apresentar o seu projeto. Agora, a eleição se ganha e se perde. Em 2026, eu quero que ele seja o meu candidato. Se ele vai aceitar, isso é outra história. Saúde, para isso, ele tem de sobra. E disposição também. O Nelson está na fila do SUS, mas a Cássio quer fazer Eu vou aproveitar o gancho. Mas a polarização, aproveitando a pergunta do PP, a polarização em termos eleitorais, pragmáticos, não é benéfica ao Lula? Talvez se fosse outro candidato que não o Bolsonaro, o resultado das eleições não teria sido o mesmo. Então, no final das contas, ele se beneficia um pouco da polarização. Olha, a polarização está na história da civilização. Existe o feio porque existe o belo. É assim na arte, na estética, em toda e qualquer disputa, né? Isso, enfim, na história da religião, Deus e diabo, né? Enfim, e aqui se a gente for, na verdade, fazer uma analogia, já sabemos quem é quem, não precisamos nem de explicação, não precisamos nem de uma lousa para desenhar. Então, na história da civilização, a polarização existe. Acho que todos os partidos que queiram disputar tem, na verdade, o direito de tentar construir as suas lideranças para isso. Mas não existe hoje no Brasil nenhuma liderança nacional com capacidade de reunir o campo democrático, com credibilidade, com entrega, com legado, com história. Nós só temos uma, que é o presidente Lula. Por isso eu quero ter a oportunidade e o privilégio de continuar defendendo as candidaturas dele, que venham várias, né? Se Deus quiser, porque saúde para isso ele vai ter.